E se eu te dissesse que talvez a gente nunca tenha estado no controle de nada? O ano era 2005, bem na véspera da chegada de 2006. Meus pais discutiam ao som de fogos que explodiam do lado de fora, e minha mãe insistia para que eu largasse o videogame e fosse com eles ao Réveillon de uma família que eu sequer conhecia direito. E eu disse não. Honestamente, eu pouco me importava. Aliás, eu pouco me importava com a própria virada de ano. Afinal de contas, no dia seguinte, tudo continuaria exatamente igual. Acordar cedo para ir à escola, jantar com meu pai monopolizando a TV enquanto assistia o Jornal Nacional. Chato pra cacete. Mas para os adultos, o ano novo tinha um simbolismo, a ilusão confortável de que com a chegada do ano novo, desta vez seria diferente. Finalmente eu cuidarei do meu corpo, terei sucesso, dinheiro, tempo. Eu não ligava. Enquanto meus pais insistiam para eu largar o videogame, eu estava absorto, tentando, assim como meus pais, controlar a vida. Mas no meu PlayStation 2, jogando The Sims 2. Lá, pelo menos era possível fingir que as coisas estavam sob controle. Ironicamente, da mesma forma que meus pais desejavam ter algum tipo de sucesso com um novo ciclo, eu fazia o mesmo enquanto eu jogava The Sims. Construir uma família, progredir na carreira, para que assim eu conseguisse a tão sonhada promoção e me tornasse um astronauta, para que enfim eu pudesse construir a melhor casa e comprar todos aqueles eletroeletrônicos super futuristas que haviam no jogo. E abrindo um rápido parênteses aqui, pessoal, que delírio coletivo bizarro que vivemos com a virada do milênio, né, galera? De repente, tudo se tornou cromado ou azul metálico, tudo tinha um estilo meio arredondado, com um toque futurista que hoje em dia ficou bem cafona. Uma estética otimista demais para um futuro que jamais chegou. Okay, what's going on here? Why is everything chrome? Everything is chrome in the future. Oh my. Impossible. He's lying. He's right. Voltando ao assunto, eu não sei se vocês sacaram, mas da mesma forma que eu estava fazendo um monte de tarefas chatas para aumentar a lógica do meu sim, para então poder viver a vida que vale a pena ser vivida, meus pais haviam feito exatamente o mesmo durante o ano. Mas como esse caminho parece uma busca interminável pelo começo de um arco-íris, o ano novo era o fio de esperança que restava de que no próximo ciclo tudo mudaria. A verdade, nem eu, nem meu sim, nem meus pais, ninguém estava no controle. A gente estava preso numa simulação onde as escolhas são condicionadas, os desejos são calculados e a liberdade é vendida em doses cíclicas de 12 meses. E foi pensando nessa memória que em 2025 eu resolvi revisitar o The Sims 2 para PlayStation 2 e, meu amigo, esse jogo me mostrou uma verdade que eu não estava pronto para ver.
primeira coisa que eu percebi é que o jogo parece mais vazio, mais silencioso, como se agora houvesse um grande espaço entre os objetos. Claro, isso se deve às limitações de gráfico da época, mas na minha falsa memória, o jogo parecia ser muito mais colorido, feliz e preenchido em 2005. As casas da vizinhança e a rua antes eram tão animadas na minha memória e agora parecem vazias e fantasmagóricas. Você consegue ouvir os passarinhos cantando ao fundo e até o som de chuva, mas parece que não sobrou mais nada ali. Além das luzes amarelas acesas nas janelas dos vizinhos, parece tudo vazio. É estranha a sensação de, ao visitar essa realidade, entre muitas aspas, 20 anos depois, tudo está exatamente do mesmo jeito que eu deixei em 2005, mas ao mesmo tempo, hoje, com a minha mentalidade, agora tudo parece estar tão vazio e sem graça. Durante a minha pesquisa para escrever este roteiro, eu fiquei surpreso ao descobrir que no The Sims 2 de PC, se você ficar com a câmera parada por muito tempo, o seu sim olhará fixamente para você, quebrando a quarta parede. Sim, ele te encara, como se por um segundo ele soubesse que é prisioneiro, que naquele lapso de consciência finalmente entendeu que a sua realidade era determinada o tempo todo pelo controle que eu segurava com os meus dedinhos engordurados. E se o livre-arbítrio nunca existiu? E se quando olhamos no espelho, o que vemos também não somos nós? E se essa voz que fala dentro de você talvez não seja você? Você já parou para pensar que talvez aquilo que a gente chama de realidade seja apenas mais uma camada nesse enorme iceberg que nós não temos a menor noção? No The Sims 2 de PSP, existe um personagem chamado Dr. Dominion, e ele literalmente desperta da realidade simulada e entende que está sendo controlado por uma entidade externa. Olha só o que ele diz no jogo. 5 anos atrás, quando eu era somente um jovem, eu fui assombrado por uma distinta impressão de que eu não estava completamente no controle das minhas ações. Na maioria do tempo, eu queria decidir quando comer, dormir, assistir televisão. Mas então, do nada, uma força externa me obrigava a fazer coisas que eu não queria fazê-las. Essa entidade me fez estudar constantemente, a ir trabalhar todos os dias para fazer mais dinheiro para melhorar a minha casa. Eu estava severamente depressivo e me recusei a continuar me dando qualquer tipo dessa parada de estuda, trabalha, compra que não tem fim. Esse diamante verde sobre a minha cabeça controla a minha mente. Ele percebeu que era manipulado, que suas vontades não são suas, que suas emoções são impostas por uma força que ele jamais verá. E você? Quantas vezes você já viveu uma vida que parece que não era sua? Quantas vezes já se pegou fazendo coisas que não queria fazê-las, apenas para se sentir relevante? E então vem Truman. Sim, o filme show de Truman. Truman vivia uma vida feliz, com bons vizinhos, em uma vizinhança colorida, limpa e organizada, acreditando que tudo que via e vivia era o real. Até que uma luz de estúdio caiu do céu e mudou tudo. Assim como nossos Sims, ele olhou para o céu, quebrando a quarta parede da câmera, e enfim entendeu que tudo não passava de um show. No fundo, o simbolismo da retomada do controle que meus pais sentiam no Réveillon de 2005 e que hoje eu sinto a mesma coisa em 2025, 20 anos depois, não é muito diferente da sensação de frustração de uma vida que mais parece estar condicionada a fatores alheios à nossa vontade e de que no fundo temos a esperança de que um dia poderemos retomar o controle da nossa situação. O The Sims 2 não mudou, nós mudamos. O que era colorido era apenas filtro da inocência. O que era vivo era apenas a nossa esperança. Talvez estejamos presos em nosso próprio show de Truman. Talvez sejamos personagens que nunca encontrarão a porta de saída como Truman encontrou. Quem sabe nós sejamos mais Dr. Dominion,
que entendeu que a liberdade não era escapar, mas que a liberdade era perceber. Perceber o vazio, perceber a prisão e ainda assim escolher continuar vivendo. Se você sentir que o mundo à sua volta parece falso, se você sentir que suas escolhas não são suas, não tenha medo. Isso significa que você está percebendo, e perceber é o primeiro passo para enxergar o mundo real, mesmo que esse mundo exista apenas dentro de você.